Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nosso estudo diário, do livro. Hoje nós vamos ler o livro de Números. Paramos no capítulo 7, hoje vamos ler o capítulo 8, que ele não é muito extenso, ele só tem 26 versículos. Eu convido você para pegar sua Bíblia junto comigo. Vamos fazer uma leitura mais minuciosa sobre esse capítulo e vamos aprender o que Deus está nos revelando através desse capítulo do livro de Números, que nos diz assim, é o capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhes: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas, alumie à frente do candelabro. Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para que iluminassem a área em frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. E o candelabro era feito de ouro maciço. De sua base até suas flores, ele era de ouro maciço, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Ele fez assim o candelabro. A consagração dos levitas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma os levitas dentre os filhos de Israel e purifica-os. E faz-lhes assim, para os purificar. Asperge-os com a água da expiação, e eles raspem todo o seu corpo com a navalha, e lavem suas vestes e se purifiquem. E eles tomem um bezerro com oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, e toma outro bezerro para expiação do pecado. E traze os levitas diante da tenda da congregação e reúne toda a congregação dos filhos de Israel. O que nós aprendemos aqui? Que Deus está passando para nós. Aqui a gente vê duas. A primeira, do capítulo 8, do versículo 1 até o 4, ele fala do candelabro. O candelabro, irmãos, as pessoas conhecem o candelabro. Eles tinham várias hastes, em volta dele. E cada haste daquela, cada hastezinha daquela, significa como dizer, algo importante para Deus. Então, cada haste daquela, uma haste daquela significava sabedoria, conhecimento, discernimento. Então, cada uma daquelas hastes que tem o candelabro significava algo, santo, perfeito, aos olhos de Deus. E Deus, quando ele pediu, para que as lâmpadas, ficassem de frente do candelabro para iluminar o candelabro, para que aquilo era uma luz. Como eu sempre falo, todas as coisas, irmãos, precisam de um elemento para agir aqui nas nossas vidas. E esse elemento que trazia, a sabedoria, o conhecimento, o espírito do conhecimento, o espírito da sabedoria, estava no candelabro, estavam naquelas hastes do candelabro. Então, aquilo representava a sabedoria. Quando a igreja, quando o povo de Israel olhasse para aquele candelabro, eles estavam, eles estavam aderindo para eles a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, para que eles, viessem a possuir essa qualidade, essa sabedoria, o conhecimento, para que eles não viessem, que eles tivessem o conhecimento da palavra de Deus, que eles tivessem ali o conhecimento bíblico, para distanciar do pecado,
quando eles olhavam para o candelabro era o espírito da sabedoria, do conhecimento. Então, quando eles olhavam para o candelabro, eles estavam lembrando, né, que eles tinham que pedir a sabedoria, o conhecimento. Então, aquilo já manifestava neles. E por isso que Deus, ele falou para Moisés, olha, coloca o candelabro em cima da mesa e coloca as lamparinas, né? As lamparinas na frente do candelabro, para que eles fiquem iluminados, para quando o povo, né, que viesse, o sacerdote e os levitas, eles viessem, né, olhassem para aquele candelabro, para eles adquirir a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, né, a paciência, porque cada haste daquela significa esses dizeres. Então, e nós observamos também aqui no versículo 9, onde fala que, de 5 até 9, onde fala que os filhos de Israel, os levitas, eles teriam que apresentar diante de Deus, eles teriam que levar uma oferta para fazer expiação do pecado e também uma oferta em agradecimento, né, por tudo que Deus tem feito na vida deles. E a gente observa que a oferta do pecado e a oferta de agradecimento, ela era diferente. Não era uma oferta só como hoje em dia fazem, né, dar o dízimo, dar uma oferta. As pessoas hoje em dia até dão uma oferta pequena, né, como se fosse tipo assim, entre aspas, uma esmola. Então, hoje, irmãos, é errônea falar que oferta aquela esmola que você dá, né? Eu digo esmola porque dá uma quantia tão risória, né? Para a casa de Deus, é uma esmola. E o que eu vejo hoje em dia, o que eu posso te dizer, né, a respeito da oferta. A oferta é algo muito sagrado, é algo muito puro, é algo muito especial para Deus. Então, foi por isso, tem gente que fala que nem lê o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é passado, mas o Novo Testamento traz em memória as coisas do Velho Testamento. Tanto que quando Jesus veio aqui na Terra, que ele estava aqui andando aqui na Terra, ele foi no templo. E quando ele chegou no templo, ele estava observando as pessoas levarem as ofertas delas no altar. E ele observou que tinha uma senhorinha que ela deu tudo as ofertas dela. Todos os níquelzinhos que ela tinha, o dinheirinho dela, ela deu no altar. E a gente observa, e Jesus estava observando aquele gesto daquela senhora, depois ele mesmo falou que quem tinha dado mais oferta, ou digo, talvez ele diz assim, quem deu oferta mais aceita, né, por Deus, foi aquela senhora, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu esmola. Enquanto aqueles homens poderosos estavam dando esmola, ela deu o tudo dela para Deus. E Deus, ele exige isso de você. Ele não exige que você vá na igreja todo domingo e todo domingo você dê uma oferta. Não, quando a congregação se reuniam e a palavra de Deus, ela fala que eles se reuniam, se não me engano, 3 ou 4 vezes por ano que eles se reuniam, por morarem muito longe, né, muito distante. Então eles se reuniam, e nessa reunião, quando eles se reuniam, que eles davam essa oferta, não era direto, não era constante
Então eles iam guardando, guardando para quando aparecesse, quando surgisse, né, eles teriam que ir, quando eles chegassem na época deles ir ao tabernáculo, eles poderiam, né, fazer o sacrifício deles. Aí eles levavam oferta. E a Bíblia fala, a gente já leu aqui, se você não leu ainda, se você não está acompanhando esse estudo, você pode entrar em vídeos meus aí mais antigos, que fala, né, Deus fala que Ele quer oferta para tudo. É oferta de arrependimento, a oferta de que você pecou, a oferta pacífica, então a oferta que você magoe alguém. Então, tudo que acontece na sua vida que fique causando assim o Espírito Santo te cobra, é necessário que você dê uma oferta ao templo. E essa oferta não é dízimo, é oferta. E aqui a Bíblia fala que Deus até ele especificou um valor para a oferta. Na época, né? Ele especificou uma oferta. Então, se você trazer a palavra, se você trazer, né, trouxer a oferta que era para pecado, do tempo de Deus, que Deus ele ordenou ao povo de Israel, para o nosso tempo atual, é fácil converter essa oferta do tempo de Deus para o tempo atual. Irmão, como eu sempre falo, Deus é Deus, Ele é maravilhoso. Aquele tempo, eles apresentavam bois, né, como ofertas, eles apresentavam cordeiros, eles apresentavam farinha de flor, de alimentos, né? Então, eles apresentavam, cada tipo de oferta tinha, era uma oferenda, é tipo oferenda que eu digo, né? Para que você possa entender melhor. Cada tipo de pecado que você fizesse, você tinha que fazer um tipo de oferenda. E essas oferendas, se a gente converter essas oferendas para os dias atuais, não é uma oferenda assim que é impossível você, como fala, que você cumprir. Porque, olha aqui, ó, um exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Aqui, ó. E traze os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel coloquem suas mãos sobre os levitas. Arão apresentará os levitas diante do Senhor como oferta de movimento, dentre os filhos de Israel, para que eles trabalhem na obra do Senhor. E os levitas coloquem suas mãos sobre a cabeça dos bezerros. Então, aqui Deus estava pedindo, ele tinha que pegar um bezerro, né, para a expiação do pecado. Então, vamos traduzir esse valor desse bezerro para os dias atuais. Quanto que custa hoje, no nosso dia, né, um bezerro? Aí, para fazer expiação de pecado. Aí vem aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico, fala assim, nós não precisamos mais fazer expiação de pecado, porque Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados. Não é isso que você ouve? E você vai até concordar com eles, porque eles vêm falando, eles têm uma argumentação tão assim, como fala, comovente, que eles podem te enganar. Aí você fala, mas se Jesus ele veio como cordeiro para a remissão dos nossos pecados, a gente não precisa mais fazer esse tipo de oferta diante de Deus.
a gente não precisa mais dar essas ofertas de pecado, essas oferendas, né, essas ofertas que o povo de Israel fazia antes, a gente não precisa fazer hoje. Mas aí você vai lá no livro de Mateus, lá onde Jesus ele estava observando o templo, né, as pessoas a darem ofertas, e ele observa que aquela senhoria deu um valor bem elevado, né, da oferta. Aí você pergunta, mas naquela época Jesus ainda não foi, ele não tinha sido morto para os nossos pecados, né? Aí você vai me jogar isso na cara. Mas, irmãos, vamos fazer uma coisa. Quando Jesus ele veio para mostrar para nós, para mostrar para mim, para você, que ele veio, como ele mesmo disse, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, você está em dívida com quem? Você está em dívida com Jesus. Então, você tem que apresentar essa oferta, que aqui pedia um cordeiro, você tem que levar a Jesus pedindo, né, oferecendo ela a Jesus. Você tem que apresentar a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o Cordeiro. Tá entendendo? Jesus, ele foi feito expiação. Agora você leva o que? A oferta em dinheiro. Não mudou nada. Não mudou nada. E a Bíblia fala que não podemos esquecer que Deus disse assim, eu sou o primeiro, ele é o primeiro, o meio e o fim. Então, não existe nada. Ah, Deus é maravilhoso. Não existe nada novo debaixo dos céus. Ele é maravilhoso. Então, é dever nosso, é o nosso dever de dar essa oferta. Essa oferta, vamos converter essa oferta em dinheiro. Para alcançarmos. Porque o dinheiro, as pessoas têm muito amor ao dinheiro. O dinheiro é como um Deus para muitos. Tem pessoas que deixam de comprar coisas para elas mesmas para guardar, para mostrar para alguém que elas têm dinheiro. Às vezes ela deixa de ter um alimento para elas, para mostrar para a sociedade que elas têm um poder aquisitivo maior. Elas deixam de comer bem, deixam de fazer viagem às vezes, para mostrar para a sociedade que elas estão, né, bem financeiramente. E o dinheiro ele compra, né? Ele te abre muitas portas. Hoje o dinheiro ele abre portas para muita coisa. Então é isso. É assim que Deus ele quer que nós agimos. E aqui ele fala, ó, e os levitas coloquem suas mãos sobre a cabeça dos bezerros e use um para expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E colocarás os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e apresentarão como oferta de movimento ao Senhor. E apartarás os levitas dentre os filhos de Israel, que os levitas me pertencem, Deus dizendo. E depois disso os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás e oferecerás como oferta de movimento. Então, as pessoas que são levitas, eles eram os cantores, né? Então, aquelas pessoas eram pessoas
consagradas, eram pessoas ungidas. Olha como que a pureza do, do primeiro amor, né? Dos primeiros ensinamentos de Deus para conosco. Era que Deus é rei. Hoje, se você for num palácio de um rei, as pessoas que trabalham para o rei, eles moram no palácio. Então, eles têm uma vida separada. E aqui, as pessoas que serviam, né, o tabernáculo, o altar de Deus, eles também eram pessoas consagradas. Aí você, por que eram pessoas consagradas? Porque Deus é rei. Deus é rei. E as coisas têm que ser purificadas. As coisas têm que ser consagradas. Não é como hoje, que hoje a pessoa está cobrando para evangelizar. A pessoa está cobrando para cantar uma música. Olha o ponto que nós chegamos. E tem igrejas que pagam para cantores ir lá cantar. Pagam para pregadores ir lá pregar. Olha o ponto que nós chegamos. Muito distante dos mandamentos que Deus nos ordenou. É muito distante. Então a igreja, às vezes, quando eu paro para pensar, eu fico, meu Deus, como que a igreja está distante de Deus? Às vezes, nós não recebemos cura. A igreja está doente, a igreja está enferma, porque ela distanciou muito dos mandamentos de Deus. Que os mandamentos de Deus, irmãos, não é só amarás o seu próximo como a ti mesmo. Não, é amarás o teu Deus de todo o coração. Tem mais, porque os mandamentos de Deus não são só aqueles 10 mandamentos, também as leis. Elas estão todas. Quem fez os 10 mandamentos foi o homem que colocou isso, 10 mandamentos. Mas os mandamentos de Deus não são só 10, não. São muitos. E aqui fala, e apartarás os levitas dentre os filhos de Israel, e os levitas me pertencem. E depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás e oferecerás como oferta de movimento. Eles me são entregues totalmente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito de todos os filhos de Israel. Eu os tomo para mim, porque todo primogênito entre os filhos de Israel me pertence, dos homens e dos animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, eu santifiquei para mim. A Bíblia fala que Deus está pedindo. Ele quer todos os animais. Aí tem muita gente que não gosta de animal. Está aqui, ó. Deus não fez distinção de pertencer a Ele. Ele escolheu homens e animais. Você está entendendo? Ele não escolheu só homens, não. Aqui ele fala, olha, todo primogênito entre os filhos de Israel me pertence, dos homens e dos animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, eu santifiquei para mim. E eu tomei os levitas em lugar de todo o primogênito dentre os filhos de Israel. E os dei os levitas a Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel, para que façam o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para que faça expiação por eles, para que não haja praga no meio deles, quando se aproximarem do santuário. É tão sagrado, o templo é tão sagrado. Se as pessoas pudessem entender como é sagrado o templo, elas obedeceriam mais a Deus. E aqui fala, e Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram
aos levitas, de acordo com tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas. Assim fizeram com os filhos de Israel. E os levitas que se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os apresentou como oferta de movimento diante do Senhor. E Arão fez expiação por eles para os purificar. E depois disso, os levitas entraram para fazer seu serviço na tenda da congregação diante de Arão e seus filhos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés sobre os levitas, e assim fizeram com eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Este é o encargo dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para tomar parte do serviço da tenda da congregação. Com uma idade de 50 anos, eles se retirarão desse serviço e não servirão mais. Então, eles servirão com seus filhos, com seus irmãos, na tenda da congregação, cumprindo os encargos, mas não fazendo trabalho. Farás assim os levitas com relação aos seus cargos. Deus escolheu os levitas, a família, né, levitas, para fazer a obra dentro do tabernáculo. Eles não poderiam sair de dentro do tabernáculo. Eles eram consagrados. Eles eram homens puros diante de Deus. A pureza, por isso que a pureza do santuário, só de quando você entrasse lá, você já era curado, e você ainda tinha que fazer um holocausto, né? Você tinha que fazer você tinha que fazer uma expiação, né, do seu pecado, levar uma oferta ao Senhor, apresentar uma oferta ao Senhor para expiação do pecado. Aqui está o que a gente aprende, né, lendo a palavra de Deus, como Deus, ele exige de nós uma santidade. E o templo também, o templo da igreja é um lugar santo. É um lugar santo. A gente pode observar que quando Deus, ele estava falando com Moisés, ele começou a falar com Moisés lá na sarça, né, lá no deserto, e ele falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Porque Deus estava ali naquele lugar. Aquele lugar estava santo, porque Deus tinha descido ali para falar com Moisés. E nós temos que, o templo, nós temos que reverenciar o templo, para que também sejamos, né, abençoados naquele lugar. Que Deus te abençoe, que possa te dar inteligência, sabedoria, que as bênçãos, né, de Deus, ele possa ter para com você. Que todas as bênçãos, todos os espíritos, né, do tabernáculo, do candelabro, possa estar com você, auxiliando você, dando inteligência, dando sabedoria, para que você venha obedecer, ter conhecimento da palavra de Deus. Isso é o nosso tudo. O nosso tudo, irmãos, é obedecer. Tanto que Deus mesmo, ele disse: obediência quero e não sacrifício. Porque quando você conhece a palavra dele, você reverencia, você tem temor. Porque se você não conhece os mandamentos de Deus, o que eu falo, os mandamentos, não é só esses 10 mandamentos que a sociedade impôs para que nós viéssemos a conhecer. Tem muito mais. Tem muito mais. Então, os mandamentos de Deus, eles são para que nós viéssemos, né, a ter uma vida plena, satisfeita aqui na terra, conforme o Salmo 91, né, quando fala que Deus, ele guarda, né, aqueles que andam na presença dele. Então, não é o Salmo, como eu falei, também fiz um estudo do Salmo 91,
E eu mostrei, né, que o Salmo 91 é um salmo que não é para todos. Nem todas as pessoas podem ler esse Salmo 91. Porque Salmo 91 é só para aqueles que habitam no lugar secreto, no coração de Deus. Só para aqueles que habitam no coração de Deus é que é protegido pelo Salmo 91. Fica aí esse estudo, que Deus te abençoe e que possa resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus.